Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai continuar mais um capítulo do livro A Fé da Igreja, de Royo Marim. Eu recomendo que você adquira esta obra, vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento, a sua profundidade e aumentar o seu amor pela igreja e pelas verdades da fé. Então hoje a gente vai falar sobre o ato de fé. É importante aqui já destacar que a fé é um dom de Deus. Nós não conseguimos ter fé por nós mesmos. Ninguém consegue produzir a fé sozinho. Muitas pessoas, eu não sei se vocês já reconheceram ou ouviram, alguém que diz, olha, eu gostaria de ter fé, mas eu não consigo, né? Geralmente ateus ou agnósticos. Eles falam, olha, eu até gostaria, mas eu não consigo. Eu já conheci pessoas que diziam isso. Ele fala que a apologética, ela nos leva até a porta da fé. Só até a porta. E ali ela nos faz ver que é razoável. Até razoável prestarmos o nosso assentimento às verdades reveladas por Deus. Mas ele fala que de maneira alguma pode nos dar a própria fé, né? Então a apologética, ela não consegue dar a fé. Ela só dá ali, aqueles elementos, né? Motivos de credibilidade para se crer, mas ela não dá fé. E aí ele fala que o assentimento sobrenatural às verdades de fé pela autoridade divina que as revelou é só possível mediante a inspiração divina do Espírito Santo e com o auxílio da graça. No Concílio de Trento tem um trecho que fala: se alguém disser que o homem, sem a inspiração proveniente do Espírito Santo e sem o auxílio, pode crer, esperar e amar ou arrepender-se como convém para obter a graça da justificação, seja anátema. Isso aqui é muito importante, gente. Por isso que eu recomendo que vocês leiam o Catecismo e até esse livro aqui, porque a fé, ela tem que ser alimentada. A gente sempre tem que pedir todos os dias. Não é uma coisa que você, uma vez tem, você sempre vai ter. Se você descuidar, você pode vir a duvidar, a sofrer algumas tentações e cair numa incredulidade, na dúvida. E por isso que a gente tem que alimentar como uma planta. A planta, você coloca ela semente na terra, você tem que cultivar ela, tem que regar, tem que arar, né? Cortar as ervas daninhas e às vezes até colocar algum produto ali para que não venha algum gafanhoto destruí-la. E da mesma forma é essa virtude da fé. É um dom de Deus no qual nós somos privilegiados. A gente tem que agradecer. Muitas pessoas, elas não têm fé. E o fato de você ter fé já é um motivo para você se sentir muito privilegiado, muito agradecido a Deus. E por isso é nosso dever fortalecer cada vez mais essa fé, por meio da oração, sobretudo, dos sacramentos, de leituras de livros espirituais e de doutrina, para a gente sempre ter ali os motivos claros na nossa mente da credibilidade da fé. Ele fala aqui que, por definição, a fé aceita o testemunho de alguém, como eu disse no primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui também nos cards, que merece crédito no que se refere a uma verdade ou um fato que o crente não viu e cuja verdade, por essa mesma razão, não lhe é intrinsecamente evidente. E aqui ele fala que o assentimento da nossa fé, ele é sim, essencialmente obscuro. Tanto está claro na Sagrada Escritura e no Magistério, como o próprio São Paulo disse. A gente vê as coisas da fé, mas como se fosse por um espelho, ou como se fosse um véu, a gente não vê nitidamente. No Concílio Vaticano II tem um trecho que fala: os mistérios divinos, por sua própria natureza, ultrapassam de tal modo a inteligência criada, que mesmo depois de transmitidos por revelação e acolhidos pela fé, permanecem ainda encobertos como um véu da mesma fé e como que envoltos em certa obscuridade, enquanto nesta vida mortal peregrinamos longe do Senhor, pois caminhamos guiados pela fé e não pela visão. Então a gente vai permanecer assim, quando a gente estiver nessa terra, a gente vai ver as coisas da fé como que por um véu. Mas outro ponto importante que ele fala, que diz aqui no livro, é que esta obscuridade que está intrínseca à fé é perfeitamente compatível com a certeza absoluta nos motivos de credibilidade. Então, mesmo que a gente tenha essa visão um pouco obscura das coisas da fé, ela não entra em choque com os motivos que nós temos para crer. A evidência da credibilidade nos deixa mais claro que aquilo tudo é digno de fé.
mesmo que a gente ainda não compreenda com a nitidez, mesmo que tenha assim essa obscuridade. E ele fala que tem muitos motivos de credibilidade pelas quais a verdade revelada parece com certeza digna da nossa fé. Aqui ele dá algumas dessas razões, nesses motivos de credibilidade. Os vaticínios dos profetas pontualmente cumpridos, a santidade da doutrina, os estupendos milagres realizados como confirmação desta doutrina, a constância e o valor sobre-humanos dos mártires nas confissões de sua fé, a propagação da fé no mundo pagão primitivo e muitas outras coisas comprovam com toda certeza a credibilidade das verdades reveladas por Deus. Então, se você observar, desde o Gênesis e depois pelos patriarcas e profetas e depois com a igreja, né, pelos mártires que deram sua vida por essas verdades e os milagres na história do cristianismo, que a ciência mesmo não explica, tudo isso dão lampejos de que é verdade, de que tem motivos para a nossa fé, né, para nós crermos. Esses são os motivos de credibilidade. E aí ele fala que por essa razão, a obscuridade interna da fé é perfeitamente compatível com a certeza absoluta dos motivos de credibilidade, que a tornam perfeitamente crível e razoável ante a razão natural. Como eu disse, então tudo isso soma, tudo isso mostra para a nossa razão que não, olha, vale a pena. Tem esses motivos aí que evidenciam a verdade dessa revelação. São bons motivos. Mesmo essa obscuridade que é intrínseca do nosso objeto de fé, as verdades, né, que Deus nos revelou, mesmo que tenham essa obscuridade, a gente não enxergue nitidamente, mas ele fala que não é obstáculo para que nós crermos, né, para o nosso assentimento da fé. Então, é compatível até mesmo e superior às certezas naturais, como 2 mais 2 é 4. Para vocês terem uma noção de que é superior, é até mais do que a lei natural, as certezas que a gente tem da física, da ciência e tudo mais. E Santo Tomás diz que o homem há de ter muito mais certeza das coisas que Deus lhe diz, pois este não pode se equivocar, do que daquelas que vê com a sua própria razão, que é passível de erro. Então a gente tem que confiar mais ainda, muito mais em Deus, do que na nossa própria razão, que é falha, que é passível de erro. Mesmo que você possa achar que tem alguma contradição entre a fé e a razão, não, ele fala aqui que isso é só uma aparência de contradição. E isso se dá pelo motivo de que, às vezes, você não entendeu direito um certo dogma da fé. Também, às vezes, eles não foram expostos segundo a mente da igreja. E também você pode estar fantasiando em opiniões, em proposições da sua própria razão. E ele fala aqui que a razão teológica prova que a fé ela é superior a toda certeza natural, inclusive a matemática, a metafísica. As verdades de fé são superiores às verdades naturais. E ele fala que o verdadeiro crente ele estaria disposto a negar o que vê com seus próprios olhos antes de pôr voluntariamente em dúvida uma verdade de fé. A nossa fé, ela não se fundamenta no ditame falível da sua própria razão ou de seus sentidos corpóreos, mas na autoridade infalível de Deus, revelante, que não pode se enganar e nem nos enganar. Mesmo diante de tudo isso, não exclui as dúvidas que podem surgir na nossa mente, não exclui as dúvidas até mesmo involuntárias. E ele fala que isso pode ser uma simples tentação da fé e que pode acometer sim o crente. E ele fala que por diversas razões essas tentações podem acontecer. Porque não pode perceber toda a força dos motivos divinos, por não participar plenamente da luz sobrenatural. Às vezes também pode ser permissão divina, no intuito de purificar mais a sua fé. E ele fala que quando essas dúvidas surgem, se alguma tentação de duvidar de alguma coisa, alguma verdade de fé, você tem que imediatamente repelir e rejeitar esses tipos de pensamentos, não ficar dando corda, não ficar alimentando. E ele fala que você tem que se apoiar na absoluta veracidade divina. É nessa certeza que você tem que se apoiar, que é o motivo formal da fé, que não admite erro ou engano, por mais misteriosas ou recônditas que possam ser as verdades reveladas por Deus. Se você tem fé, alimente ainda mais, cresça, não fique sendo um eterno infantil ou um bebezinho na fé. Sempre vai progredindo no entendimento e a sua fé vai cada vez mais ser fortalecida. Eu espero que vocês tenham gostado
Eu vou pedir para você compartilhar este vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui o que você está achando. E se você quiser adquirir esse livro, vai estar o link aqui na descrição para você comprar e ajudar o canal. Um beijo, um abraço.